Revista Espírita. Primeiro ano 1858. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Revista Espírita, agosto de 1858. A Caridade. Pelo Espírito de São Vicente de Paulo. Sociedade de Estudos Espíritas, sessão de 8 de junho de 1858. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes em vossas mãos, toda a felicidade eterna está encerrada nessa máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, não encontra felicidade e consolação senão no impulso da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado essa horrível chaga do egoísmo, esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, dentre vós, quem não sentiu seu coração pulsar, sua alegria interior dilatar pela ação de uma obra caridosa? Não deveríeis pensar senão nessa espécie de volúpia, que uma boa ação proporciona, e permaneceríeis, sempre, no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não faltam, não há senão a boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos evoca a piedosa lembrança. Eu vou citaria aos milhares aqueles cuja moral não tinha por objetivo senão melhorar vosso globo. O Cristo não vos disse tudo o que concerne a essas virtudes de caridade e de amor. Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todas essas doces máximas? Gostaria que as leituras evangélicas fossem feitas com mais interesse pessoal. Abandona-se esse livro, dele se faz uma palavra oca. Uma carta fechada, deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do abandono voluntário em que deixais esse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus, e meditai-as. Estou envergonhado comigo mesmo, de ousar-vos prometer um trabalho sobre a caridade, quando penso que nesse livro encontrareis todos os ensinamentos que devem vos conduzir, pela mão, às regiões celestes. Homens fortes, cingi-vos; homens fracos, fazei vós armas de vossa doçura, de vossa fé, tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Não é senão um encorajamento que viemos vos dar, senão para estimular vosso zelo e vossas virtudes que Deus nos permite nos manifestar a vós. Mas, querendo, não se teria necessidade senão da ajuda de Deus e de sua própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão para os de olhos fechados e os corações indóceis. Há, entre vós, homens que têm a cumprir missões de amor e de caridade, escutai-os, elevai sua voz, fazei resplandecer seus méritos, e vos exaltareis a vós mesmos pelo desinteresse e pela fé viva com a qual vos penetrarão. As advertências detalhadas seriam muito longas para dar, sobre a necessidade de alargar o círculo da caridade, e dela fazer participar todos os infelizes, cujas misérias são ignoradas, todas as dores que devem ser procuradas, em seus redutos para consolá-los em nome desta virtude divina, a caridade. Vejo com felicidade quantos homens eminentes e poderosos ajudam esse progresso que deve ligar, entre elas, todas as classes humanas, os felizes e os infelizes. Os infelizes, coisa estranha, se dão todos a mão e sustentam suas misérias, uns pelos outros. Porque os felizes são mais retardatários para escutarem a voz dos infelizes? Porque é preciso que seja mão possante e terrestre que dê impulso às missões caridosas? Porque não se responde com mais ardor a esses chamados? Porque deixar as misérias mancharem, como por prazer, o quadro da humanidade?
A caridade é a virtude fundamental, que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem caridade, não há fé nem esperança, porque, sem a caridade, não há esperança em uma sorte melhor, nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa, é a sua consequência decisiva. Quando deixar o coração se abrir ao pedido do primeiro infeliz que vos estende a mão, quando lhe der, sem perguntar se sua miséria não é fingida, ou se o mal num vício lhe é causa, quando deixar toda a justiça nas mãos divinas, quando deixar o castigo das misérias mentirosas ao Criador, enfim, quando fizer a caridade tão só pela felicidade que ela proporciona, e sem procurar a sua utilidade, então, sereis os filhos que Deus amará que Ele chamará para si. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos, é a mais pura emanação do próprio Criador, é sua própria virtude, que Ele dá à criatura. Como desejaríeis desconhecer essa suprema bondade? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para pisotear e enxotar esse sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mau para se revoltar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o pudor das suas obras, mas creio que a obra que comecei, é uma daquelas que devem mais contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo, frequentemente, espíritos pedirem, por missão, para continuarem a minha obra. Eu as vejo, minhas doces e caras irmãs, em seu piedoso e divino ministério, vejo-as praticar as virtudes, que vos recomendo, com toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e de sacrifício. É uma grande felicidade, para mim, ver quanto o seu caráter é honroso, quanto sua missão é amada e docemente protegida a homens de bem. De boa e forte vontade, uni-vos para continuar, grandemente, a obra de propagação de caridade, encontrareis a recompensa dessa virtude pelo seu próprio exercício, não há alegria espiritual que ela não dê desde a vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Agradecemos a São Vicente de Paulo pela bela e boa comunicação que consentiu nos dar. Gostaria que fosse proveitosa a todos. Poderíeis nos permitir algumas perguntas complementares, a respeito do que acabais de nos dizer? Eu o desejo muito, meu objetivo é vos esclarecer. Perguntai o que quiserdes. 1. A caridade pode entender-se de dois modos, a esmola propriamente dita, e o amor aos semelhantes. Quando nos dissestes que é preciso deixar seu coração abrir ao pedido do infeliz que nos estende a mão, sem perguntar se sua miséria não é fingida, não quisestes falar da caridade do ponto de vista da esmola? Resposta: sim, unicamente nesse parágrafo. 2. Dissestes que é preciso deixar a justiça de Deus a apreciação da miséria fingida. Parece-nos, entretanto, que dar sem discernimento às pessoas que não têm necessidade, ou que poderiam ganhar sua vida por um trabalho honroso, é encorajar o vício e a preguiça. Se os preguiçosos encontrassem, muito facilmente, a bolsa dos outros aberta, eles se multiplicariam ao infinito, em prejuízo dos verdadeiros infelizes. Resposta: podeis discernir aqueles que podem trabalhar, e então a caridade vos obriga a tudo fazer para lhes proporcionar trabalho, mas há, também, pobres mentirosos que sabem simular o jeito das misérias que não têm. É para estes que é preciso deixar a Deus toda a justiça. 3. Aquele que não pode dar senão 5 francos, e deve escolher entre dois infelizes que lhe pedem, não tem razão em perguntar quem tem, realmente, maior necessidade, ou deve dar sem exame ao primeiro que chega.
Resposta: deve dar aquele que pareça ser o mais sofredor. 4. Não se pode considerar, também, como fazendo parte da caridade, a maneira de praticá-la. Resposta: é, sobretudo, na maneira pela qual se presta o serviço, que a caridade é verdadeiramente meritória, a bondade é, sempre, o indício de uma alma bela. 5. Que gênero de mérito concedeis àqueles que chamam benfeitores ásperos? Resposta: não fazem o bem senão pela metade. Recebem seus benefícios, mas eles não comovem. 6. Jesus disse: que vossa mão direita não saiba o que dá a vossa mão esquerda. Aqueles que dão por ostentação têm alguma espécie de mérito? Resposta: não têm senão o mérito do orgulho, pelo qual serão punidos. 7. A caridade cristã, em sua mais larga acepção, não compreende também a doçura, a benevolência e a indulgência pelas fraquezas alheias. Resposta: imitai Jesus, ele vos disse tudo isso, escutai-o mais do que nunca. 8. A caridade é bem intencionada quando feita exclusivamente entre as pessoas de uma mesma seita, ou de um mesmo partido. Resposta: não, é sobretudo esse espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. É sobre essa questão que concentramos nossos esforços. 9. Suponha um indivíduo que vê dois homens em perigo, deles não pode salvar senão um, mas um é seu amigo e outro seu inimigo, a quem deve salvar? Resposta: deve salvar seu amigo, porque esse amigo podia reclamar daquele que crê amá-lo, quanto ao outro, Deus se encarregará dele.